Bom, então você está se perguntando, tá bom, Pelizari, então nós temos aí o Norte e o Sul unidos numa grande guerra contra a Inglaterra, agora eles vão vencer? Galera, não é tão simples assim. E aí que eu acho que é o grande erro do filme do Patriota que eu falei pra vocês. Porque quando você vê o filme, você até vê a presença de um homem, de um francês, o Lafayette. Ele simboliza ali o conselheiro Lafayette, que teria sido o grande líder das tropas francesas durante a Guerra de Independência. E aí o filme ele dá a impressão de que os franceses nunca chegam, e quando eles chegam a guerra já está praticamente definida, e isso não é uma realidade. A presença das tropas francesas, o apoio da França aos colonos americanos foi fundamental para a vitória dos mesmos e para a concretização da independência. Mas por que os franceses se meteram nessa guerra? E é uma pergunta bacana, porque a França na década de 80, na década de 70 e 80, ela não está em condições de se envolver em guerra. A França, ela sofreu com a Guerra dos 7 anos, ela perdeu territórios, ela perdeu dinheiro, e ela vem num século, o século XVIII para a França, é um século problemático, muito traumático. Não preciso nem te lembrar, né, que uma das grandes consequências desse prejuízo financeiro que a França tem no século XVIII é a Revolução Francesa. Em 1789, a França está se envolvendo está sofrendo a sua revolução. E um dos grandes motivos é a crise financeira que ela vive. E a guerra de independência dos Estados Unidos é a bancarrota do Tesouro Nacional francês. Aí tu tá se perguntando, cara, então caramba, são burros, né? Por que eles se envolvem? É por uma questão nacionalista. E aí tem uma frase do filme que eu vou jogar pra você. Você procurar, quem for ver o filme vai procurar essa frase. Que a hora que o Mel Gibson assim, tá recebendo os combatentes de volta, e aí chega o francês e ele se assusta. Ele diz, ué, francês, você veio para a batalha? Aí o francês diz para ele, aonde mais eu teria a oportunidade de matar alguns ingleses? Ou seja, jogaram o principal motivo da França estar lutando contra a Inglaterra. Ou seja, foi uma forma de retalhar, uma forma que Luís XVI encontrou de retalhar, né, e aí quase que salvar a imagem de seu avô, tá, e retalhar os ingleses pela derrota na Guerra dos 7 anos. Tá, imprudente? Talvez, mas fundamental para a vitória dos colonos e o fim da guerra. Tá? Então, as tropas francesas vitoriosas junto com as tropas americanas em 1781, na famosa Batalha de Yorktown, em 1783 é o fim do conflito. Tá? Então, nesse mesmo ano vai ser assinado, vejamos, onde é assinado o tratado onde os ingleses reconhecem a independência dos Estados Unidos? Em Paris, é o famoso Tratado de Paris de 1783, considerado um território neutro, entre aspas, porque os franceses se envolveram no conflito. Perfeito? O dólar vai ser reconhecido como moeda, por unanimidade pelos estados, reconhecido como a moeda nacional. George Washington vai ser eleito o primeiro comandante das tropas na Guerra de Independência, vai ser eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. E a Constituição americana de 1787 é estabelecida, e detalhe, é a que vigora até os dias de hoje. Os norte-americanos até hoje gostam dessa ideia de que eles têm a mesma Constituição. Evidentemente, uma série de emendas, né, ao longo da história, mas é a mesma Constituição. O que pra gente é uma coisa conturbada, né? Nós tivemos aí, somos um país um pouco mais novo, né, porque se organiza em 1822, e nós já tivemos aí 7 constituições, né, 6 republicanas, tá? Mas isso obviamente também reflete um clima de instabilidade muito grande política no nosso país e uma pseudo-estabilidade política dentro dos Estados Unidos. Perfeito? Então, formaram os Estados Unidos da América. Forjaram um país único numa guerra de independência, onde duas casas bastante distintas, que era o Norte e o Sul, estão unidos agora nesse momento, né, de histórico de independência. O que vale ressaltar aqui, antes da gente finalizar, é que essa independência dos Estados Unidos, ela é considerada uma revolução bastante conservadora. Mas peraí, tio, eu não entendi. Como é que uma revolução pode ser conservadora? É contraditória mesmo a ideia, mas isso é de propósito. Florestan Fernandes trabalha com essa ideia de que a América, de uma forma geral, viveu revoluções conservadoras e, no caso dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos que eles fizeram em 81, ela não vai ser abrangente aos escravos. Embora alguns estados começassem já a acabar com a escravidão, nós vamos ver os Estados Unidos da América permanecer com a escravidão, estender essa escravidão até 1863. Então os Estados Unidos se tornam independentes, porém num claro discurso de liberdade, com as ideias iluministas lá presentes na Constituição, presentes na Declaração de Independência,
mas a sua sociedade ainda claramente desigual devido à manutenção da escravidão. Claro que isso não é uma peculiaridade americana, você deve saber disso, mas isso vai marcar de forma significativa a história dos Estados Unidos da América.